mas também vamos falar de Natal. E, gente, Natal lembra, né? Presépio. E você, já ouviu falar em presépio napolitano? Originário de Nápoles, né? Lá no sul da Itália. Essas obras, elas refletem tanto a cena religiosa do nascimento de Cristo, quanto a vida cotidiana do século XVIII. E aí cria um retrato realista da sociedade napolitana. Então confira detalhes numa matéria muito especial a partir de agora. Nessa época do ano, o presépio é um dos símbolos mais encontrados na decoração natalina. O menino Jesus na manjedoura, Maria, José e os 3 reis magos. Personagens que representam o nascimento do Salvador de maneira lúdica. Essa tradição tem a sua origem no século XIII, na Itália, com o frade católico São Francisco de Assis. Ele criou o presépio em 1223, durante uma viagem a Grécio, para contar a história aos camponeses da região. De lá para cá, a cena se tornou cada vez mais presente nos natais do mundo inteiro. E esse momento especial foi retratado por um presépio construído pelo Tiago Moura, ele que é arquiteto e tem uma paixão por presépios. Esse daqui, então, tem assim um carinho, né? Tem um carinho especial porque construir uma coleção dessa não é algo fácil. Moramos no Brasil, né? Existe um oceano que nos distancia da Itália. E assim, trazer peça por peça, eu lembro como foi o processo, né? E hoje ele está quase na sua magnitude, armado de forma correta, seguindo os cânones dos presépios napolitanos. Bom, e para começar aqui o nosso bate-papo, é interessante falar sobre o que é um presépio napolitano. O presépio napolitano, simplesmente, é um presépio feito seguindo os cânones dos presépios montados em Nápoles. Mais precisamente, os presépios montados desde o século XVII para cá, que começou com Carlos de Bourbon, onde ele incrementou o presépio um glamour, um luxo que trouxe de Paris, na verdade, né? E o napolitano incorporou essa cultura à cultura dele, e aí juntou e virou essa grande obra que todos podemos ver. E qual a diferença desse presépio napolitano para os presépios convencionais que nós vemos na cultura brasileira? Então, todo o presépio tem em si a questão do nascimento do Salvador. O presépio napolitano, diferente do presépio típico português, que é uma estrebaria, né? Ele tem essa magnitude de ter um templo, que chamam de o Templo de Herculano, feitos em ruínas, né? Com o declínio do paganismo, nasceu o cristianismo com o nascimento de Cristo, que veio para mostrar a grandiosidade de Deus em um templo em ruínas. Cristo nasceu em um templo em ruínas porque ele era a luz do mundo. Então essa é uma diferença que já chama a atenção comparando os dois presépios. Tem algumas outras diferenças? Sim, tem várias diferenças. O presépio napolitano, os personagens são vestidos, né? Eles seguem o modo italiano do século XVII, as vestimentas, o jeito, a teatralidade das peças, os olhos de vidro, porque todos têm olhos de vidro, né? São feitos na sua grande maioria em terracota, pintado a óleo. A roupa é um primor, na verdade, os italianos são exímios costureiros. Imagine fazer isso mão a mão, né? É algo realmente que impressiona. E tem muito também da cultura napolitana, né? Sim, eu não tenho peças que representam isso, mas existem a tarantela, que são dançarinos na rua. O povo napolitano é muito alegre. Tem o italiano comendo massa com a mão, isso é outra coisa que impressiona. Tem a taberna, tem o comércio, tem os pescadores. Tudo isso vai se incorporando à cultura do presépio e vai crescendo o cenário, né? Só que tem que ter espaço para isso, porque ele pega realmente um grande espaço. Falando em espaço, qual o tamanho desse presépio aqui que foi montado no Tribunal de Contas do Estado? Então, esse presépio ele tem uma dimensão de 2,60 por 2,70 de altura, mais ou menos. É um presépio que ocupa por 1,60 de profundidade. Ele ocupa realmente uma grande área, porque os personagens têm que ter uma distância entre um e outro para poder se movimentar da forma correta. Queria que você falasse também sobre a figuração e a presença dos 3 reis magos aqui também, junto com várias pessoas, né? Uma diferença também para o presépio português. Os 3 reis magos se fazem presente, né? Belchior, Baltazar e Gaspar, com sua corte, né? Eles trouxeram consigo sua corte. É claro que aqui eu não consegui representar todos da corte, né? Estão alguns personagens que são incorporados ao presépio para enriquecer de forma cenográfica e dar essa
monumentalidade que nós estamos vendo aqui. Bom, tem algo muito interessante desse presépio, que são a riqueza de detalhes, os baús, né? Eu queria que você falasse sobre esses itens, porque a gente observa assim de longe e é muito real. Então, essa realidade faz parte do presépio. Eles tentam colocar você dentro de uma cena do século XVII, né? Aí os baús são em prata, muitas coisas aqui são em osso de verdade, com fecho de metal precioso também, muita madrepérola, muita prataria, né? Nós podemos ver nesse baúzinho aqui o cuidado que se tem, né, para uma peça dessa chegar até aqui. Algumas delas eu não comprei em Nápoles, eu comprei em feiras de antiguidades pelo mundo. Eu vou em Paris, vou em St. Ouen, aí pego uma peça, compro, trago na bagagem e vou acrescentando ao presépio. Bom, agora você falou uma coisa que chamou a nossa atenção. Essas peças não foram feitas no Brasil. Não foram feitas no Brasil. A grande maioria delas são feitas por artistas italianos. E aí você vai para lá, para a Itália, compra elas e traz para cá. Mas, só por curiosidade, uma peça dessa custa em média quanto? Esse assunto é um assunto delicado, né? Se você multiplicar por 6,70 que está o euro hoje, uma peça dessa varia entre R$2.000 e R$3.800. É uma paixão que eu tenho, realmente não tem a ver com monetário, é uma satisfação pessoal e eu faço isso com o maior prazer do mundo. Ao mesmo tempo em que você também investe nessa sua paixão e que tanto faz as pessoas admirarem por essa arte, tem o lado também que você produziu algumas peças. Exato, eu não conseguia trazer tudo de lá, importar tudo, porque realmente é um valor muito alto. E como eu tenho facilidade em fazer escultura, né, os animais todos foram feitos por mim, né? Coloquei olhos de vidro, pintei. Após anos de observação, comecei a melhorar nesse sentido. Os anjos também, eu fiz alguns, né? As asas são feitas em cedro, pintadas à mão, mas é todo artesanal realmente. Não tem nenhum processo aqui industrial. Desses personagens que estão aqui, a gente pode sinalizar alguns que são da cultura napolitana, né? Tem a nona, você falou... Sim, isso. Tem a senhora, a nona, que ela simboliza a velhice, né? Na verdade, eles representam... Tem o zamporano também, que toca aquele instrumento de música, com o flautista. Eu gosto muito também... Tem a zíngara, né, que nós não conhecíamos. A zíngara é uma cigana. Ela se converteu quando viu o menino Jesus. E os pastores em si, a banda dos orientais, uma pequena amostra do que seria uma banda dos orientais, né? E os anjos, que eu acho que dão um efeito que realmente nós não conhecemos, só vendo pessoalmente. E no caso, eles estão aqui para anunciar a chegada do Salvador. Exato, eles são anjos gloriosos, né? Chamam de portacello. Eles descem do céu e mostram o menino Jesus. Olha só, gente. Tem também a simbologia sobre aquele buraco ali embaixo também, né? Isso, aquele buraco ali, ele representa o submundo, né? Eu não representei aqui, mas lá em alguns lugares eles colocam a figura do demônio dentro, aprisionado, com raiva, porque o Salvador nasceu. Então são várias simbologias, a gente pode sinalizar outras também? Isso, nós temos uma casa, uma taverna, e nós temos a fonte aqui no canto, que jorra a água, que a água é a fonte da vida, né? É igual ao Cristo, né? Quando a Nossa Senhora teve o parto, ela jorrou água também, né? E é fonte da vida, né? A fonte de esperança. Tem um simbolismo muito grande. Cada personagem, cada coisa, as ruínas, as colunas, tudo tem um simbolismo muito grande no presépio napolitano. Olha, é realmente impressionante assim, o nível de detalhes que a gente encontra nesse presépio, com toda a arte e com toda a paixão que você tem por presépios. Agora, eu quero saber de uma coisa. Você tem esse presépio, só esse? Não, eu tenho mais 7 presépios. Mais 7 presépios? Mas são, assim, presépios de infância, que para mim tem a mesma importância que esse. Ganhei de meu avô. Alguns outros que eu adquiri ao longo do tempo, com viagens menores, mas assim, alguns não são grandes, mas eu gosto muito de colecionar presépio. Você vê que uma paixão que surgiu na infância, né? Que tem uma memória afetiva, mas que a pessoa leva para a vida. Hoje você é arquiteto, mas também carrega esse sonho. Então, eu sou arquiteto, né? Trabalho com arquitetura, mas meu prazer é ver uma obra dessa montada e gostaria muito que as pessoas tivessem acesso a isso, para terem acesso a uma cultura diferente, a ver que existem outras formas de beleza para simbolizar o Natal. E me diz uma coisa, essa oportunidade também de colocar esse presépio
sendo exposto para as pessoas aqui no Tribunal de Contas do Estado, é uma oportunidade muito especial. Sim, porque aqui é um lugar que veicula muitas pessoas. Eu acho que conseguiu abranger pessoas que não imaginaram ver, desde o pessoal que trabalha aqui no serviço, ou as autoridades em si, passam e dão uma olhada, chama a atenção, né, para isso, para o verdadeiro símbolo do Natal, que é o nascimento do menino Jesus. E para a gente finalizar aqui com toda essa belíssima representação do nascimento de Cristo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do presépio para essa data tão importante. Então, na verdade, o Natal ele é a festa do sol, né? Na antiguidade, trocaram isso com o nascimento do menino Jesus para simbolizar o novo sol, né? Cristo é o sol que nos dá a vida, que nos dá força, que nos aquece. O Natal é importante tanto quanto a luz, a vida, né? Cristo é a luz do mundo, por isso que o presépio é tão importante, mais do que os demais símbolos do Natal. Não existem outros símbolos tão importantes quanto o presépio. Isso seria interessante ensinar nas escolas, para não se perder a tradição, né? Para as novas gerações continuarem com isso também. Então o presépio é Natal e Natal é vida. Natal é vida, Natal é simbolismo, Natal é cristandade, Natal é amor nos lares, e isso é o que nos encanta. Detalhes que contam a história do Cristo. Personagens que se eternizam num momento especial. Talento de um artista que, através da sua memória afetiva, constrói um dos principais símbolos do Natal.